Senhor, eu sou um homem que habito num lugar onde as pessoas têm os seus lábios impuros, até os meus lábios são impuros. Tem gente que acha que Isaías estava falando de palavrão e não é. Ele estava falando que ele não tinha condições de falar da parte de Deus da maneira da grandiosidade que ele estava vendo. Ele se colocou tão pequeno em virtude daquilo que ele estava enxergando, daquilo que ele estava vendo, que Deus estava mostrando para ele. Isaías aqui, ele é um homem que provavelmente ele é casado. A Bíblia relata que ele tem 2 filhos. Mas Isaías tem um ministério muito solitário. Isaías, ele é um livro cumprido da Bíblia. Você não vai ver Isaías falar de amigo. Você não vai ver Isaías citar um amigo, um companheiro, ninguém. Você vai ver muitas das vezes Isaías usar os termos da natureza como exemplo das coisas da parte de Deus, porque Isaías, ele vivia assim no meio dos montes, no meio dos mares. Porque o chamado de Deus na vida dele, a visão que Deus deu para ele foi um chamado solitário. Ele não foi como Jeremias, que teve um amigo dali do lado. Isaías não teve amigo. Isaías, ele não teve ninguém para falar assim: olha, vamos que eu vou caminhar com você. E ele teve uma tarefa muito árdua. Por quê? Porque o rei Uzias, quando ele morreu, ele deixou a terra de Judá muito próxima. Só que agora Deus vai dar uma visão para Isaías e vai falar assim: olha, Isaías, vai vir o reino da Síria. Eles vão entrar aqui, eles vão destruir tudo. Agora você imagina como é que você levanta na sua primeira profecia. Você imagina a primeira pregação do homem. A cidade está de luto, o povo está de luto, todo mundo está esperando uma palavra de conforto. A primeira pregação do homem é: então, não tem um reino mais poderoso, então vai entrar aqui e vai acabar com todo mundo. Isaías se sentiu constrangido, porque não era isso que o povo estava esperando, o povo estava de luto. Só que agora Deus vai dar uma promessa para ele, vai falar assim: olha, haverá um povo remanescente, os escolhidos que vão suportar, que vão passar por meio de toda essa arrastão que vai acontecer. E eles serão como um carvalho e como um terebinho. O Senhor vai comparar os remanescentes a essas 2 árvores. E é sobre elas, nessa comparação muito simples que eu vou falar aqui essa noite. Por que o Senhor compara os remanescentes, aqueles que vão suportar, aqueles que vão ficar como essas 2 árvores? Essas 2 árvores aqui, elas pertencem à mesma espécie. É a mesma espécie de árvore. Só que uma tem
Os animais, quando eles estão sobrecarregados no calor, existem animais do deserto que, como o deserto ele chega numa temperatura de quase 50 graus, tem animais que não suportam pisar. Eles sentem o cheiro do terebinte, irmão, e eles sentem o cheiro do terebinte porque sabem que o terebinte está à sombra. Eles vão de longe, eles saem de onde eles estão. Eles vão longe, sabe por quê? Porque sabem que o ferimento que está nela está criando um cheiro de socorro. O Senhor não quer que você fuja dos problemas. O Senhor não quer que você se esconda do que Ele está fazendo na sua vida. Sabe por quê? Porque isso vai trazer pessoas para perto de Cristo. Isso vai trazer pessoas para perto. O Senhor estava dizendo para Israel: olha, Judá, olha, Isaías, avisa para o meu povo que o sofrimento deles, o que eles vão passar, aqueles que suportarem, eles serão usados como exemplo. Sabe por quê? Porque vai ter que permanecer porque é da semente de Judá que vai vir o Messias. Aleluia a Deus. Então ela não será destruída. É isso que Deus está falando para Isaías. Os assírios vão vir, as lutas vão vir, mas eles não vão ser destruídos porque há uma promessa. O Messias tem que vir deles. E se o Messias tem que vir deles, eles não podem ser destruídos. Aleluia, Jesus. Você sabe o que é lindo do terebinte? Se você cortar ele, o tronco dele vira semente, ele cresce de novo. E se você cortar ele e ele crescer, mais cheiroso ele fica. É por isso que tem vezes que os viajantes do deserto, eles cortam ele. Quando ele já não está dando mais o cheiro, e ele não consegue mais ser ferido, ele precisa ser cortado. Para ele crescer de novo. Para ele se renovar e voltar a ser ferido de novo. O seu ferimento, as suas lágrimas, o seu processo vai trazer vidas para Jesus. Deixa Jesus usar as suas feridas. Deixa Jesus usar o que Ele está criando de processo em você. Deixa Jesus usar as experiências que Ele está criando em você. Deixa Jesus dar testemunho para você. Aleluia. O terebinte, irmão, ela tem outra característica também, além dela ser descanso para quem está passando, a folha dela é medicinal. Então todos os viajantes do deserto, normalmente eles recebem picada dos bichos. E aí você está no meio do deserto, não tem farmácia, não tem hospital, o que você vai fazer? A folha dela, quando é moída e ela é colocada sobre o ferimento, ela cura. Ela consegue curar no meio do deserto, onde não tem suprimento nenhum, onde não tem socorro nenhum. Ela consegue curar alguém. O Senhor esta noite está dizendo para mim e para você, Ele está criando em mim e em você processos para você ser cura em situações onde as pessoas falam que não tem socorro. A pessoa é picada por uma cobra no meio do deserto, ela vai para onde? Aqui em Brasília, se a pessoa for picada aqui no Ocidental, para onde é que ela tem que ir? Para o Gama, porque lá tem um soro. Aí você ora para você chegar vivo até lá. Se não tiver no Gama, hospital de base. Ora para você não pegar o engarrafamento daqui até lá. Agora você imagine no meio do deserto, você vai para
aí eles vão revelar o que está dentro do coração deles. O Senhor, Ele faz sim situações para que eu e você saibam quem é. Você só sabe a grandeza do Deus que cura se você tiver uma enfermidade. E quando você não passar por uma enfermidade, você não sabe a grandeza do Deus que cura. Existem testemunhos, irmão, que é muito lindo de ser contado, só não é lindo de ser vivido. Tem testemunhos que eu ouço, você fala muito bonito, não quero passar por esse não. Porque é lindo você contar. É lindo você pegar o microfone e falar: Deus fez isso comigo. Difícil é você passar por isso. É muito lindo você chegar no meio do deserto, você chegar longe para as pessoas virem e saberem cuidar de você. Difícil é você ser ferido. Difícil é você ser cortado. E você sabe como é que é o corte do terebinho? É deserto, é coisa rústica. Eles pegam um prego grande assim, bem pontudo mesmo, aí eles vão pegar uma pedra e começam a bater bem afiado para pegar fogo mesmo assim, porque tem que estar bem quente o negócio. Porque o terebinho veio um tipo de cavalo, então não é coisa boa, é negócio duro. Eles enfiam a vida nele, e aí no primeiro rastro que tem, eles pegam, viram e descem. Porque todo corte tem que ser para baixo. E aí, como é que sabe que ele está sendo ferido? Que ele vai começar a soltar um tipo de água, parece uma gosma. Quando ele solta aquela gosma, aí vem outra ferramenta, porque ele é ferido 3 vezes. Aí vem a segunda ferramenta, que é mais quente do que a primeira. Ele entra de novo, ele faz um buraco e agora sobe. Quando ele sobe, ele espirra o que está dentro dele. Aí quando espirra, vem uma ferramenta que parece um machado e ele recebe um outro golpe. No que ele recebe outro golpe, vem outro espirro. Aí ele começa a exalar. Mas Nayara, e se ele estiver no meio do deserto e não tiver ninguém para ferir? Quem é que fere ele? Porque isso é o homem. Mas e se ele estiver no meio do deserto? Quem é que fere ele? A areia do deserto no meio da tempestade. Você sabia que numa tempestade muito bem feita, a areia vira uma faca? A areia bate tanto no terebinho que ele fere. A areia espanca tanto no terebinho que fere. Porque se não tem um homem para fazer, Deus faz. Aleluia. Se não tem um homem para provocar, Deus faz. Mas que você tem que sangrar, você tem que sangrar. É Deus, irmão, que faz isso. E às vezes as pessoas pensam: nossa, mas isso é muito doído. Porque o bichinho está lá no meio do deserto, não está mexendo com ninguém. Mas se ele não passar por isso, ele não vai prestar para nada. Se ele não tiver a sua casca ferida e esse líquido não sair para fora, o seu caule, a sua madeira não vai endurecer. E se ele não amadurecer, os cupins do deserto vai comer ele por dentro. Deus está fazendo isso não é para ficar vendo você chorar, não é para ficar vendo você gritar. Ele está fazendo isso para você salvar vidas, para você ser cura, para você ser alimento. Aleluia. Porque senão você só é mais uma árvore no deserto. Aí você não presta para nada. Porque você imagina um cavalo, ele não tem fruta. Então para que ele serve? Se ele não servir para isso, ele não serve para mais nada. Porque Deus está falando para Isaías: até o tronco, até o topo. O que é o topo? O pedaço que sobrar, eu faço reviver. Até o que sobrar do processo. Às vezes você está passando por um processo, você já moeu tudo que tinha para moer, não tem mais nada para acontecer. O Senhor fala: até o pouco que sobrar, o pouquinho que sobrar, Isaías, eu vou fazer milagre no que sobrar. Aleluia. Deus, Ele faz isso comigo e com você. Todo mundo quer usar com Deus, irmão. E que Deus tenha a misericórdia de usar. Ele passa por esse tipo de processo aqui. Todo mundo tem uma ferida que Deus curou. E essa ferida curada vai curar pessoas. Aleluia. Essa ferida curada, transformada, restaurada,
restaurada, vai servir de testemunho para Deus salvar pessoas. Aleluia. Deus estava falando para Isaías: olha, Isaías, diz para o meu povo que vai vir uma grande tempestade, mas como o terebinto é guardado, como o carvalho é guardado, eu vou guardar os meus, porque é uma semente de promessa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas você pode ter certeza, tudo é para a glória de Deus. Deus está fazendo para te transformar. Deus está fazendo para você ser abrigo. Deus está fazendo para você ser alimento para alguém. Deus está fazendo para te dar novas pregações, novas visões, novos louvores, unção de Deus. Deus, Ele não dá isso de graça para ninguém. A única coisa de graça que Ele dá é a graça dEle. Agora, experiência, irmão, de vida, de ministério, o Senhor dá para quem é ferido. Agora, se eu e você não aceitarmos o processo, você só é uma árvore no meio do deserto. Você não presta para nada. Agora, se você quer ser abrigo, se você quer ser alimento, se você quer ser remédio da parte de Deus na vida de alguém, deixa Deus fazer o processo que Ele quer fazer. Aleluia, Eu te convido Deus. nessa noite a se colocar de pé. Eu já vou passar para o pastor Luiz. Essas árvores, você quase não encontra ela aqui no Brasil por causa do clima. O carvalho, se terebinto, quase você não encontra por causa do clima. Porque ele precisa do clima extremo. Ele precisa do calor muito forte e do frio muito forte. Porque ele suporta as duas coisas. Quando vem o inverno, que o inverno é muito rigoroso, é como o terebinto. O terebinto, ele é um tipo de carvalho que dá fruto. Por que ele dá fruto? Porque o fruto dele também é alimento para quem está passando. É um fruto que tem muita água. Então ele hidrata para quem está no deserto de Seul. Mas para esses frutos nascerem no terebinto, ele, além de suportar as 100 tempestades que o carvalho também suporta, ele tem que suportar quase 10 anos de inverno. Ou seja, não é da noite para o dia que esse fruto aparece. E por isso que quando esse fruto aparece, ele é muito raro. Ele é alimento, ele é vitamina C, ele é vitamina D, ele é vitamina E, e ele consegue ser vitamina ômega, que é coisa rara em frutas. Mas para ela nascer, ela tem que encarar muitos invernos. Ela tem que suportar muitas tempestades. O Senhor essa noite está dizendo para a igreja que Ele quer dar raízes e caule forte, tronco forte para você poder suportar. Para que os seus frutos sejam alimento. Aleluia. Para que os seus frutos sejam socorro. Para que sair de você seja alimento para quem não tem força mais. Para que o que sair de você Aleluia. consiga alimentar quem está desistindo no caminho, quem está padecendo, quem está com sede, quem não tem socorro mais. Deus quer usar a mim e a você. Aleluia. É por isso que Ele nos fere, mas Ele também nos sara. Coloca a mão no seu coração nesta noite. Peça para o Senhor fazer de você um instrumento dEle.